Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Daniel. Vão no capítulo 3, vamos ler dos versículos de número 10 até o versículo de número 20. Daniel, capítulo 3, versículos 10 ao versículo 20. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Até aqui, meus irmãos, amém? Vamos mais uma vez pedir ao nosso Deus orientação para esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão por mais essa oportunidade que nos concede de ouvir a Tua palavra, essa palavra que nos engrandece, essa palavra que nos traz refrigério para a nossa alma, que nos edifica. E pedimos agora neste momento, Pai, que Teu Santo Espírito venha dar a compreensão desse texto bíblico para a edificação nossa e da igreja, Pai querido. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz desse texto bíblico, desse capítulo 3 de Daniel, nós fizemos a leitura de um pequeno parte do capítulo, mas vamos falar do capítulo como um todo. Mas eu quero, à luz desse texto, tratar do seguinte tema: Deus é fiel
com aqueles que o honram. Deus é fiel com aqueles que o honram. O profeta Daniel, ainda muito jovem, ele foi levado para a Babilônia em 605 a.C. Nabucodonosor conquistou o rei Joaquim, que era rei de Judá, e levou Daniel e seus amigos cativos para a Babilônia. Mais uma vez, Nabucodonosor investe contra o rei de Judá, no ano 597 a.C. Ele leva agora o rei Joaquim e Ezequiel, o profeta Ezequiel, e mais 10.000 pessoas. E somente em 586, ele conquista Judá definitivamente, quando ele destrói o templo de Jerusalém, a cidade, e leva muitos cativos para a Babilônia. Então, o fato é que Daniel, indo para a Babilônia ainda jovem, ele não se deixou influenciar pelo meio em que ele vivia. Aquele meio que era... Eles tinham deuses pagãos, a sua comida diferente, a sua religião, os amigos, o trabalho. Até o nome de Daniel foi mudado, mas ele não se deixou influenciar por nada disso. Eles, naquele meio pagão, eles continuaram dando testemunho de um Deus vivo, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Eles foram fiéis ao nosso Deus, e nós sabemos que Deus é fiel com aqueles que o honram. Então, Nabucodonosor era o homem mais poderoso naquela época na terra, porque ele tinha destruído o Império Assírio, conquistado o Império Assírio, também era muito poderoso, e agora ele era o império dominante da época. Mas esse homem, ele teve um sonho, e ele esquece o que ele sonhou. E qual era a sua interpretação? E esses reis, eles tinham normalmente, eles tinham os magos, os feiticeiros, os sábios, que decifravam os seus sonhos, e eles faziam parte da corte para a tomada de decisão. Normalmente as decisões do rei eram precedidas pela interpretação desses sábios. E ele manda chamar os sábios, os magos, os feiticeiros, do qual Daniel também fazia parte, e ele pede que eles digam qual foi o sonho dele e qual é a sua interpretação. Imagina você chegar para alguém e dizer o que é que eu sonhei e qual é a interpretação. É quase impossível, irmãos. E aí ele disse, olha, vocês têm que fazer isso, e se vocês não fizerem isso, vocês morrerão. Eles disseram para o rei, é impossível fazer isso. Entender o que o rei sonhou e qual é a sua interpretação. Então ele, diante dessa negativa daqueles sábios, daqueles magos e feiticeiros, ele manda o seu chefe da guarda matar esses homens, esses sábios. E quando esse homem chega a Daniel, o prazo que ele deu para a interpretação estava se esgotando, e o fato é que Daniel soube que iria morrer também, e perguntou àquele homem o que é que estava acontecendo. E ele replicou, olha, o rei sonhou, ele não sabe o sonho, o que é que sonhou, e também ele quer a interpretação. E eles disseram que não podia interpretar aquilo que o rei sonhou. E o fato é que Daniel disse, eu também não posso interpretar esse sonho, mas eu tenho um Deus que pode fazer isso por mim. O Deus que eu sirvo pode decifrar o sonho e dar o significado. Então, Daniel reuniu seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e orou ao Senhor, orou ao nosso Deus. E Deus revela o sonho e o seu significado. E ele vai até o rei e diz, olha, eu não posso decifrar o seu sonho, mas o meu Deus pode.
E ele diz, o sonho que o Senhor sonhou é uma estátua com a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Essa estátua representa os vários impérios na história. A cabeça de ouro é o seu reino, é o seu império babilônico. Os ventre e quadris é o império medo-persa que vai surgir após o seu. As pernas, os peitos de prata é o império meda que vai surgir. O ventre e quadris de bronze é um outro reino, é o reino grego que vai surgir, o império grego. E as pernas de ferro e os pés de barro e bronze é o império romano que vai surgir. É um outro império. Mas depois de tudo isso, nesse período, vai surgir um império, um reino que ele será eterno, que ele duraria para sempre. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, é o reino de Deus. É o reino que durará para sempre. Ele não tem princípio nem fim. Ele vai dizer isso para Nabucodonosor. Mas o fato é que ele não deve ter entendido a mensagem. Porque mesmo Daniel dizendo que aquela cabeça da estátua era o seu império, e surgiriam vários impérios após o dele, ele, talvez convencido pelos magos, aqueles que estavam ressentidos com Daniel, porque eles não tiveram a condição de interpretar o sonho de Nabucodonosor, e Daniel teve. Isso, meus irmãos, com certeza gerou inveja, gerou intriga. E ele possivelmente foi persuadido, a fazer uma imagem de ouro, ressentido com Daniel. Porque eles sabiam que Daniel tinha um Deus, esse Deus era poderoso. Foi o Deus que deu a condição de Daniel interpretar o sonho. Ele revela para Daniel. Ao passo que os deuses pagãos dele não tinham essa capacidade. Isso com certeza gerou inveja. E eles tinham a ideia que ele não abriria mão de adorar o seu Deus. Então, ele, por ser o homem mais poderoso na face da terra, deve ter subido a sua cabeça a vaidade e queria ser adorado como um Deus. Tinham vários deuses, os deuses babilônicos eram vários. Então ele queria ser mais um desses deuses, e a cultura era totalmente politeísta. Então esse rei manda fazer uma estátua de ouro, como se fosse um Deus para ser adorado. Então Nabucodonosor manda convidar todos os que faziam parte do seu território para adorar a imagem. Vamos ler aqui como é que começa o capítulo 13, irmãos. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto, que era o emissário, apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quanto a todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas
e adoraram a imagem do rei, de ouro do rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Então vamos ver que ele era um império muito grande, era o maior império da história. E ele convidou todos aqueles que eram subordinados ao império, e todos vieram. E até o próprio Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte da administração do reino. E quando Daniel, ele interpretou o sonho da Nabucodonosor, ele se tornou governador da Babilônia. Então aqui diz que os governadores também estavam presentes. Mas nós vamos ver que Daniel devia estar viajando ou fazendo uma outra atividade, porque ele não estava nesse evento. Porque se tivesse nesse evento, também estava junto com os amigos dele. Mas esses homens, eles, quando tocou a harpa, quando a música tocou, todos reverenciaram a estátua do rei Nabucodonosor. Mas somente 3 não adoraram, não se prostraram diante da estátua. Foram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o fato é que os demais adoraram, porque a religião era politeísta. Um Deus a mais, um Deus a menos, não teria problema nenhum para eles. Mas os amigos de Daniel, isso era inadmissível, porque eles adoravam apenas um Deus que era o Deus único, o Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Mas quem não se prostrasse diante daquela estátua, ele era lançado na fornalha de fogo ardente. Mas os judeus, amigos de Daniel, não se prostraram diante daquela estátua. E os magos, ressentidos com isso, eles foram até o rei e disseram que, olha, qualquer um que não se prostrasse, adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas tu constituíste os negócios da província, a Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram funcionários da administração do império. Eles não se curvaram diante de um decreto do rei. Não fizeram caso de ti e a teus deuses, não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E nisso, isso gerou a fúria do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor manda, ele irado e furioso, manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoraram a imagem que eu levantei? Ele pergunta aos 3, é verdade isso mesmo? Vocês fizeram isso mesmo? E ele vai dizer: quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Não há Deus nenhum que me livre das minhas mãos. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Meus irmãos, que coisa tremenda. Quanto a isto não precisamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. Ele é Deus pelo que é, não pelo que Ele faz. O nosso Deus é Deus pelo que Ele é. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é imutável, Ele não tem princípio nem fim. Ele é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. E ele diz: se Ele quer Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nós não prostraremos diante dessa estátua, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós jamais vamos adorar os seus deuses e a sua estátua que você levantou. Essa foi a resposta deles. E o rei dá uma segunda chance a esses amigos de Daniel, mas eles rejeitam de imediato essa segunda chance. E aí o fato é que eles são lançados na fornalha de fogo ardente, e ele, irado porque a sua ordem foi contrariada, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eles são lançados na fornalha de fogo ardente,
mas Deus queria e os livrou. Porque quando Deus quer, Ele pode, Ele é o Deus poderoso. Tudo está na vontade de Deus. E o fato é que Nabucodonosor já tinha feito isso com Zedequias e Acabe. Lá em Jeremias 29, 22, diz que ele já tinha colocado numa fornalha o rei Zedequias e Acabe. Ele já tinha experiência com fornalha. Mas o fato é que esses homens, vamos ver que o texto vai dizer, que eles foram livres da fornalha. Um anjo do Senhor estava na fornalha e os livrou. E depois disso ele baixa um decreto que todos que rejeitassem o Deus dos amigos de Daniel seriam despedaçados. Ou seja, ele agora coloca esse Deus com mais um Deus dele. Aqui não quer dizer que ele deixou de ser politeísta, mas ele agora coloca esse Deus de Daniel como prioridade. Mas o que é que esse texto vai nos ensinar, meus irmãos? Aqui nós temos dois tipos de pessoas, né? Os que amam a Deus pelo que Ele é e os que amam a Deus pelo que Ele faz. Uns, diante dos problemas, vão apostatar da fé e outros vão continuar firmes, mesmo diante das adversidades. Quantas pessoas que, diante dos problemas, eles não desprezam a Deus, diz que Deus o abandonou por não ouvir as suas orações e vão apostatar da fé. Mas os amigos de Daniel, nesse momento, foram firmes. Então, esse é um exemplo para nós. Quanto mais problema na nossa vida, mais adversidade, mais confiança devemos ter no nosso Deus. Porque Ele é o Deus da providência. É fácil ser crente quando tudo está bem. O difícil é continuar firme no nosso Deus diante de uma perda material, uma perda financeira, uma perda familiar, onde muitos se rebelam contra Deus e abandonam a fé, apostatam da fé. Esse aqui é um exemplo muito forte para nós. Vale a pena servir a Deus, mesmo quando tudo parece que está dando errado. Vale a pena sim servir a Deus. Deus prometeu que estaria ao nosso lado, conosco, todos os dias até a consumação do século. Jesus prometeu isso para nós. Deus, em situações que Ele livrou alguns, outros não. Deus sabe, nós como filhos de Deus, entendemos que Ele, como nosso Pai adotivo, Ele quer o melhor para cada um de nós. Tivemos situações na Bíblia que Ele não livrou, mas tinha um propósito. Os apóstolos foram martirizados, com exceção de João. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. João Batista foi degolado. E tantos pais apostólicos que sofreram. Vivemos num mundo decaído pelo pecado, mas muitos estão se aculturando à realidade dos ímpios. Mas devemos estar firmes diante da adoração apenas de um único Deus verdadeiro. Mas quando lemos esse texto, irmãos, nós tiramos algumas lições. E que lições nós tiramos desse texto bíblico muito rico? Primeiro é que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, são diferentes dos do mundo ímpio. Eles são pessoas diferentes. O texto diz que eles faziam parte do governo, mas em nenhum momento eles se contaminaram com as coisas mundanas, com os ídolos que eles serviam. Em nenhum momento eles rejeitaram aqueles ídolos, aqueles deuses pagãos, e foram firmes em adorar o único Deus verdadeiro. E aí eu digo que ser cristão é viver como Cristo nos ensinou, é ser representante dele aqui na terra, é uma vida em plena comunhão com Deus, uma vida de obediência à sua palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade nos libertará da escravidão dos nossos pecados. Quem vive plantando mentiras não é uma pessoa convertida, não é uma pessoa que tem uma comunhão verdadeira com Deus, porque o pai da mentira é Satanás. Mas os amigos de Daniel glorificaram a Deus, não abrindo mão de seus princípios e da comunhão com o Deus verdadeiro.
Eles jamais abriram mão, mesmo sabendo os perigos que eles incorriam, da morte que estava à sua frente. Mas eles preferiram morrer do que apostatar da sua fé. Porque morrer em consonância com Deus, nós sabemos que a nossa alma entrará imediatamente em gozo, porque após a morte é juízo. E a alma de um salvo, ela vai entrar em gozo no paraíso. Eles tinham consciência disso. Nós somos novas criaturas quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Quando há em nós o novo nascimento, o Espírito Santo entra dentro do nosso espírito humano e nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se uma pessoa está em Cristo, a sua prática de vida está de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados. O Espírito Santo, ele nos capacita a uma vida em retidão com o Senhor. O Espírito Santo nos capacita no processo de santificação. Nós sabemos que a regeneração é a obra do Espírito Santo em nós. A justificação se dá pelo Pai, pela fé em Jesus Cristo, pelo nosso Deus Pai. São atos de Deus, mas a santificação é um processo. E nós precisamos também ser parecidos com Jesus para termos a salvação, para perseverar até o fim. Os eleitos de Deus são aqueles que são regenerados, justificados, são justificados e agora vão ser santificados até o fim da sua vida. Esses são os eleitos de Deus que ele, por presença, já sabe e já escreveu no livro da vida. O exemplo de Paulo, na sua vida, antes e depois de conhecer verdadeiramente a Cristo, muda toda a história. Paulo era um fanático, mas quando ele conhece verdadeiramente a Jesus, a Deus, ele muda. Crente que vive como ímpio, não tem condição de experimentar o poder de Deus na ressurreição. Mas outra lição que esses homens dão para nós, esses amigos de Daniel, é que o homem, o crente verdadeiro, ele deve ser corajoso. Homens de Deus são corajosos. Quando ele chama os amigos de Daniel e dá uma segunda chance, é verdade que vocês não adoraram a estátua? Vou dar uma segunda chance. Ele nem precisa, porque nós não vamos adorar esses deuses pagãos e nem sua estátua. E eles sabiam que eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente, que eles morreriam, mas se Deus quisesse, Ele tinha poder para livrá-los. Eles tinham essa consciência. Os amigos de Daniel temiam mais a Deus do que ao homem. O crente tem que ter coragem, um comportamento diferente, pois ele é sal da terra e luz do mundo. Nós temos que agir com intrepidez, com coragem diante das adversidades. Corajosos para difundir a palavra de Deus sem temor. Em qualquer situação, falar da palavra de Deus sem medo. Os medrosos impedem o agir de Deus sobrenaturalmente, pois os medrosos não dão testemunho de Deus, de Jesus Cristo. Os medrosos têm medo. Tem cristão, meu irmão, crente que tem até vergonha de usar uma Bíblia. Isso é inadmissível. Mas, outra lição que tiramos aqui é que homens de Deus são dedicados ao serviço de Deus. Se eu olhar o versículo 17 e 18, nós vamos ver. Ele serve a Deus em qualquer circunstância. Homens de fé, coragem, para crer que mesmo quando tudo parece perdido, eles tinham consciência que Deus, se Deus quisesse, podia livrá-los da fornalha. E Deus quis. Mas vamos entender que Nabucodonosor é um tipo de anticristo. Nós já tivemos aqui desde no primeiro século vários anticristos.
com Nero, mandando matar muitos cristãos que seguiam os do caminho, que eram os seguidores de Jesus. Depois com Domiciano, que perseguiu a igreja cristã. Mas agora com Nabucodonosor, porque quando ele diz que não adorando aquela imagem, eles seriam lançados na fornalha de fogo, eles morreriam. A Bíblia fala que haverá uma grande tribulação na segunda vinda de Jesus, próximo à sua vinda. Quando Jesus estiver próximo de voltar, nós teremos agora o último anticristo na face da terra. E nós teremos uma grande tribulação. Parecido com isso aqui, aqueles que não adorarem o anticristo, aqueles que não adorarem o falso profeta, vai acontecer a mesma coisa, eles serão mortos, eles terão tribulações muito grandes, serão martirizados, mas nós sabemos que aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, esses jamais apostatarão da fé em Jesus Cristo. Esses morrerão, mas não seguirão o anticristo. Foi isso que esses jovens fizeram. Eles jamais apostataram da fé, porque eles criam no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Então é isso que vai acontecer. Esse Nabucodonosor representa aqui um tipo de anticristo, que vai acontecer coisa parecida quando surgiu o último anticristo também. Quando Paulo ele fez 3 viagens missionárias, ele estava voltando para Jerusalém, para depois ir para Roma. Os seus irmãos pedem, não vá para Jerusalém, não vá, vai acontecer alguma coisa grave. Mas Paulo, com intrepidez, com coragem, ele diz, pois estou pronto não só para ser preso, mas também morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. É assim que deve ser o cristão mesmo. Paulo também dá o exemplo para nós. A vida eterna é longa. A vida terrena é passageira, nós somos como um sopro. A qualquer momento podemos partir dessa vida. Homens de Deus têm plena confiança em Deus. E ele vai agora dizer no final, que o rei Nabucodonosor, ele olha para a fornalha e vê 4 pessoas. Deus não impediu de entrar na fornalha, mas ele estava na fornalha com aqueles que o honraram. Então Deus, ele honra. Deus é fiel com aqueles que o honram. Esses homens honraram Deus. E Deus foi fiel com eles. Irmãos, Deus honra a todos nós que somos fiéis com Ele. Essa é uma lição para nós, que nós devemos ser fiel ao nosso Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos honra também. Então, esse é o exemplo que tiramos desse texto bíblico. Deus não impediu Daniel de entrar naquela fornalha, nem os amigos de Daniel, nem Daniel na cova dos leões. Mas ele estava com aqueles que honraram. E o rei se espantou, porque quando ele viu 4 pessoas andando na fornalha, tinha jogado só 3. E o texto diz que, porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, o aspecto do 4 é semelhante a um filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Lá juntou todos aqueles líderes de todas as localidades, e bendito seja o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja despedaçado. Ele ele vê o poder do nosso Deus. O fato é que esse homem, no texto na frente, de outros capítulos, ele vai se regozijar pelo seu poder, mas ele vai depois se tornar como animal, comendo ração. Não sabemos da sua conversão verdadeira.
mas ele sabe o poder do nosso Deus. O quarto homem era um anjo do Senhor, ou seja, era uma pré-encarnação de Cristo. Deus sempre nos livra dos problemas. Deus nem sempre nos livra dos problemas, mas Deus nos livra nos problemas. E eu quero concluir esta mensagem dizendo que não é fácil a caminhada com Deus. É difícil. Nós passamos por provações, por tribulações, mas quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza que nós seremos mais do que vencedores. Os amigos de Daniel conheciam os mandamentos de Deus, não iriam jamais negociar sua fé. Em Êxodo 20, versículo 1, diz: não terás outros deuses diante de mim. Foi isso que eles fizeram. Não tiveram outros deuses diante deles, somente o nosso Deus. Eles honraram e eles adoraram o nosso Deus. Os amigos de Daniel eram diferentes dos demais, porque com aqueles que eles conviviam, pois tinham fé e confiança no Deus que criou todo o universo. Mesmo convivendo com pessoas politeístas, aqueles que confiavam em vários deuses, se mantiveram firmes na confiança no nosso Deus. Esse é um exemplo, meus irmãos. Nós podemos estar dentro de um trabalho, em vários locais, numa universidade, numa escola, que nós estamos rodeados de pessoas ímpias, ateus, agnósticos, mas nós temos que ter essa tranquilidade e essa confiança no nosso Deus. Os amigos de Daniel eram corajosos, porque mesmo sabendo que seriam jogados na fornalha de fogo ardente, Deus tinha poder para livrá-los, ou não. Estava no querer de Deus, e Deus quis, porque Deus livrou os amigos de Daniel. Então eles eram corajosos, agiram com intrepidez, e assim esse exemplo é para nós. Para nós, enquanto estivermos aqui na terra, devemos ser corajosos, devemos ser diferentes daqueles ímpios que convivem conosco. E os amigos de Daniel consagraram sua vida a Deus. Em nenhum momento se corromperam e adoraram Deus politeístas, mas somente ao Deus verdadeiro. E eu quero concluir dizendo que eles experimentaram o sobrenatural de Deus quando viram aquilo que aconteceu. Ou seja, eles viram o que aconteceu naquele momento, quando Deus os livrou daquela fornalha de fogo ardente 7 vezes mais quente. Ali eles presenciaram o sobrenatural de Deus. Então, meus irmãos, esse texto bíblico, ele mostra o quanto é importante a nossa fidelidade com Deus. Porque Deus é fiel com aqueles que o honram. Amém, irmãos? E Deus continue nos abençoando. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento. Eu convido cada irmão, cada irmã a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento. Pai querido, obrigado por mais esse momento. Obrigado pela tua palavra, Pai, que nos ensina a sermos fiéis a Ti. Nos ensina a ter confiança no Senhor. Nos ensina a honrar o Senhor com intrepidez, com coragem. De sermos diferentes, Pai, para gozar do privilégio, Senhor, que a nossa oração seja ouvida por Ti, Pai querido. E o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Oramos em nome de Jesus. Amém.